bem? Hoje eu vim aqui para te indicar um livro aqui na série Edificando. É um livro que eu recebi e é um livro muito especial para mim. Eu recebi ele da editora Mundo Cristão, então eu agradeço de todo o meu coração à editora e também ao pessoal da assessoria que me enviou esse livro. É o livro do Francis Chan e da esposa dele. Se chama Você e Eu para Sempre, o Casamento à Luz da Eternidade. Eu sempre tive muita curiosidade sobre esse autor, o Francis Chan, porque eu já tinha ouvido algumas pregações em que as pessoas indicavam o livro dele, algumas palestras, e daí eu tava muito curiosa, eu ainda quero ler muito o livro Louco Amor, que eu ainda não tenho, e eu quero comprar para ler, porque eu acho que, pelo que eu li, vai ser bem interessante. Mas aí eu ganhei esse daqui, comecei a ler e me apaixonei completamente. Ele é uma pessoa muito sábia, e eu cheguei a pensar como eu perdi tempo da minha vida lendo coisas que não me agregavam em nada, com tanta coisa legal pra mim ler. Então, nossa, eu tô muito feliz de ter lido esse livro. Ele é todo marcado, ele é todo, gente, rabiscado. Eu passei um monte de marca-texto nele com coisas que eu gostei e eu ia mostrando pro Xande, eu ia lendo junto com ele. Então, assim, muito legal esse livro. Você e Eu para Sempre. Pelo que eu vi, ele é bem baratinho, acho que em cerca de R$ 24,90. E vale a pena. Procure na internet, em livrarias perto da sua casa e compre, porque mesmo que você não seja casado ainda, esse livro pode muito bem mudar a relação que você vai ter no futuro, porque ele faz com que a gente enxergue o casamento de uma forma completamente diferente. O que eu fiz, para não deixar o vídeo muito longo, porque eu tenho muita coisa para falar desse livro maravilhoso, eu separei algumas coisas que eu quero até ler para vocês dos 5 primeiros capítulos do livro, tá? Então, o que eu mais gostei de cada capítulo, eu amei tudo, cada página, cada palavra, cada pensamento eu amei, mas eu tirei aquela coisa especial de cada capítulo para compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Ou então, quem é cristão, que acredita na nossa eternidade com Cristo, vai entender nesse livro que tudo que a gente vive nessa terra aqui, principalmente o nosso casamento, a gente tem sempre que pensar e sempre que lembrar da nossa eternidade com Cristo. Essa terra, essa vida, esse mundo é passageiro. A gente tá aqui como uma tenda, só esperando a volta de Cristo. Então, esse livro aqui, ele traz várias dicas para os casais, vários temas para que a gente comece a pensar um pouco melhor do nosso casamento e qual é a forma que a gente está usando o nosso casamento, a nossa relação, a relação que a gente tem. É para a glória de Deus? É para somar para nossa eternidade? Eu, como esposa, estou ajudando o Alexandre para que ele um dia possa ver Cristo face a face ou não? É muito legal, gente. Sobre o título, eu até separei aqui uma parte do livro para vocês, que está na página 12, que diz assim: a consciência da eternidade nos afasta das discussões bobas. Não há tempo para brigar. Existem coisas melhores a serem conquistadas que os nossos próprios interesses. Há coisas demais em risco. Deus nos criou para um propósito. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar a vida. Não podemos desperdiçar o casamento pela mera busca da felicidade individual. Quando a gente pensa na nossa eternidade, a gente esquece completamente da vida que a gente tem aqui. No primeiro capítulo, é o capítulo que diz assim: casar não é tão bom assim, o casamento à luz da glória de Deus. E ele fala muito da relação do indivíduo, você e Deus. E o que eu mais gostei é que ele fala muito assim, o quanto você precisa estar bem com Deus para que a sua relação possa estar bem. Porque quando você não tá bem com Deus, você fica jogando todas as suas frustrações, tudo aquilo que não te agrada na outra pessoa. E muitas vezes é uma batalha entre você e Deus. Não é entre a outra pessoa. São todas as angústias que Deus pode mudar a sua vida. Não é a outra pessoa. Deus vai te fazer feliz. Não é a outra pessoa. E uma das frases que eu mais gostei nesse primeiro capítulo fala assim: concentre-se em algo mais importante. Seu relacionamento com Deus. Esse relacionamento é muito mais relevante do que o seu casamento. Ele é eterno.
como eu falei pra vocês, é a gente pensar na nossa eternidade e não na vida que a gente leva aqui. O segundo capítulo foi incrível, incrível. Na verdade, um capítulo melhor que o outro, gente. É incrível esse livro. Ele fala em busca do casamento perfeito, o casamento à luz do Evangelho. E uma das coisas que mais me tocou neste capítulo, eu acho que está lá na página 43. 41 e 43. Mas a diferença entre o cristão verdadeiro e o não cristão não se resume a distinções morais. É a diferença entre estar vivo ou morto. É aí que a gente fala aquele famoso jugo desigual e que muitas pessoas, religiões, crenças colocam várias coisas em torno disso, mas é nisso que eu acredito. Esse é o jugo desigual. É você estar vivo em Cristo, casado com uma pessoa morta em Cristo. Então é um vivo com morto. Isso não funciona. Esse é que é o jugo desigual. E ele fala muitas coisas interessantes e legais sobre esse assunto. Uma das frases que eu quero ler para vocês fala assim: lembre-se, é a diferença entre estar vivo e estar morto. Sem o Espírito de Deus, não importa o quão saudável seja o seu ponto de vista sobre o casamento ou quanto você deseja um relacionamento sadio. Um cônjuge morto não é capaz de conseguir um casamento vivo. Esses autores, eles falam diversas vezes no livro para o quanto se você ama tanto o seu parceiro, para que você lute para que ele tenha uma eternidade com Cristo. Então, principalmente um casal que tem um cristão e um não cristão. Como você está pensando dessa sua relação? Ai, meu marido não é cristão, mas ele não me impede de ir na igreja. Ele visita a igreja às vezes comigo. Ele é um marido muito bom, um amor de pessoa, querido. Me leva de carro até na porta da igreja, volta. É um amor de pessoa. Tudo bem, ele é um amor de pessoa, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa caridosa, uma pessoa carinhosa, mas ele está morto. É isso que a gente tem que pensar. Você estar frente a frente com Cristo e ele falar: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco e no muito te colocarei, mais ou menos assim a passagem, né? E você imagina onde o seu parceiro vai estar numa hora dessas? É isso que o livro aguça na gente, sabe? Então, hoje eu imagino hoje eu tô tendo uma visão completamente de casamento, o quanto eu quero estimular o Alexandre a conhecer mais a palavra de Deus, o quanto eu quero estimular o Alexandre a conhecer mais a Deus. Então, assim, se eu já apoiava e já tava junto nessa missão com ele agora mesmo, que é 3 vezes mais, gente. Esse livro é maravilhoso. No terceiro capítulo, fala sobre aprenda a abrigar direito, o casamento à luz do exemplo de Cristo. E ele vai falar algo muito legal lá na página 67. Esse capítulo tá todo marcado, então vocês só imaginam o quanto eu não gostei desse capítulo. Como eu falei pra vocês, é um capítulo melhor que o outro. Mas deixa eu ir rapidinho, que senão vai ficar longuíssimo esse vídeo. E aqui no terceiro capítulo, fala muito sobre como a gente precisa ser cópia de Cristo. Está escrito na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 8 até o 13, e depois o capítulo 16, e depois o versículo 16. No final do versículo ele fala assim: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. E daí, se você for pegar um papel e colocar todas as qualidades de Cristo, todas as características de Cristo, e a gente for seguir aquilo, a gente vai mudar por completo a nossa vida. Pode você se imaginar o cristão perfeito, aquele cristão, sabe, aquele cristão assim, mesmo assim tem muita coisa para mudar até conseguir imitar Cristo completamente. Uma das coisas que mais me tocou, que eles falaram nesse livro sobre ser imitador de Cristo, é que Cristo era uma pessoa humilde, ele não era orgulhoso.
E quantas vezes no nosso casamento a gente é orgulhoso? A gente não dá o braço a torcer numa briga. Pode ser não só com o esposo, mas com a mãe, com a irmã. Pode ser assim que ela estivesse, que você tem certeza que você tá certo naquilo. Mas a pessoa ela tem uma outra versão da história para poder te falar. E muitas vezes a gente é tão orgulhoso que a gente não dá o braço a torcer para ir conversar, para ir dar um abraço. Isso é por orgulho, gente. E Cristo era humilde. E o contrário da humildade é o orgulho. Então, nossa, esse capítulo é maravilhoso e fala muito sobre isso. Como ser humilde como Cristo, como a gente consegue ser uma cópia de Cristo. No quarto capítulo, o título é Não desperdice o seu casamento. O casamento à luz da nossa missão. E eu anotei algo para vocês que está escrito lá na página 80 e que fala sobre a nossa missão juntos como casal. E diz assim: combater juntos é o que nos impede de entrar em guerra um com o outro. Eu acho que nada pior do que as pessoas terem missões, imaginarem as suas missões diferentes. Muitas vezes você pode ter o seu ministério diferente do seu esposo na igreja. Um canta e ele prega. Então, assim, você imagina os seus ministérios diferentes. Mas a sua missão precisa ser a mesma. Vocês precisam estar no mesmo foco. E quando o foco é na missão, você esquece de você esquece da sua vida, você esquece do seu querer, da sua vontade. E vocês focam somente na missão. É muito legal esse capítulo também, eles falam muito, muito. Esse é o capítulo, eu acho, mais longo e que eles falam mais e é muito bacana. E o último capítulo que eu vou ler aqui pra vocês, na verdade tem mais 2 capítulos, mas eu só vou ler os 5 primeiros, que é o quinto capítulo, A Esperança para Nós, o casamento à luz das promessas de Deus. Eu achei algo bem legal para compartilhar com vocês lá na página 118. Essa é uma das partes que mais me tocou no livro inteiro. Deixa eu ler pra vocês. Francis, esse capítulo é a Lisa falando, tá? Francis e eu estávamos fazendo uma viagem de aniversário de casamento. E no jantar pedi a ele que me dissesse uma coisa que eu poderia fazer para ser uma esposa melhor. Ele disse que sentia que eu dependia muito dele e tinha expectativas demais. Francis queria que eu dependesse mais de Deus e procurasse primeiro o Senhor. Daí ela fala o quanto ela se sentiu abalada e que a primeira coisa que ela fez foi pensar em várias coisas para justificar isso e colocar a culpa no marido. E daí ela assim, espantei-me ao perceber que no esforço de ser uma esposa submissa, que segue a orientação do marido, ou seja, que pergunta as coisas para ele, que pede a opinião do marido, eu havia me tornado preguiçosa em minha caminhada pessoal com Deus. Deixava de passar tempo especial aos pés de Jesus e para tudo ia diretamente ao Francis. Além de deixar meu esposo exausto, eu estava prejudicando o meu relacionamento com Deus. E eu confesso para vocês que eu me vi muito nesse testemunho dela, porque eu sou muito assim. Eu sou muito dependente do Alexandre, assim numa questão assim psicológica mesmo, uma questão sentimental. Eu me sinto muito dependente dele. E agora eu tô tentando mudar isso. Então, assim, todo problema que eu via, toda dificuldade que eu via, fosse na igreja, fosse com amigos, fosse com a família, fosse na internet, fosse qualquer coisa, eu corria pro Alexandre. Sendo que, na verdade, o meu porto seguro é Deus. É Ele que conhece as minhas angústias, até as que o Alexandre não imagina, é Deus que conhece. Então eu corria para o Alexandre, falava com ele, e ele cheio de problema também do trabalho dele, da igreja, de outras coisas. Ele também tem os problemas dele, as dificuldades dele. E tem muita coisa que não é que eu não vá contar para ele, mas o meu primeiro porto seguro precisa ser Cristo. Então eu preciso primeiro me jogar aos pés de Cristo. Então eu acabava deixando o Alexandre exausto, isso é claro, na cabeça, né, psicologicamente, digamos que é assim, exausto, com tanto problema que eu levava pra ele, sendo que ele mesmo já tem os problemas dele. Então, gente, depois que eu li esse testemunho, eu pensei, isso ajuda muito na minha intimidade com Deus. Assim, tornando sim Cristo o meu melhor amigo.
Bom, gente, então foi isso. Acho que eu falei demais. Me desculpe, mas eu precisava muito falar esses temas pra vocês. É óbvio que o livro tem muito mais, o livro tem muito mais conteúdo, muito mais coisa legal. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Corre lá, compre o livro, porque vale a pena. É uma leitura fácil, gostosa de ler, vale a pena ler, e até indique aí para suas amigas que muitas vezes estão com dificuldade no casamento, ou não, porque mesmo quem acha que tem um casamento extremamente feliz, com certeza tem que mudar algumas coisas para poder focar na missão de Deus. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei para mim saber e para mim continuar gravando vídeos nesse estilo. Um grande beijo, que Deus te abençoe. Tchau!